te convidar para junto comigo você abrir a sua Bíblia, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 14. Evangelho de João, capítulo 14, versículo 1 e 2. Depois que você fizer a leitura, você não fecha. Feche ainda a sua Bíblia, porque nós vamos dar uma volta por aí. Achou? Diz amém. Não achou? Diz espera um pouquinho. Espera um pouquinho. 934. 934. Da Bíblia da igreja, né? Sua Bíblia está aí no Evangelho de João. É impressionante como vai passando os dias e a gente pensa que já esgotou as coisas que a gente pode tirar de textos que nós lemos tanto, mas sempre acontece alguma coisa, sempre existe algo novo que nas entrelinhas daquilo que aprendemos ficou para trás e Deus nos mostra, né? E é muito legal. João, capítulo 14, 1 e 2, posso ler? Diz o seguinte: disse Jesus: não fiquem aflitos, creiam em Deus e creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. Amém? Irmão, irmã, a gente vem de uma série, não fecha a tua Bíblia, você vai se arrepender. A gente vem de uma série de 3 mensagens. Na verdade, já aconteceram 2. Né? Na semana passada nós fizemos uma breve pausa, né? E o Gui trouxe a mensagem que também veio a enriquecer aquilo que a gente vinha aprendendo e falando a respeito das 3 indagações feitas pelos discípulos a esse discurso de Jesus de despedida. Quando Jesus começa a anunciar aos seus discípulos que ele, o Filho de Deus, teria que morrer, teria que ser sacrificado em favor dos seus, eles começam a manifestar ali o seu interesse, a sua vontade de que aquilo não acontecesse. E a partir desse interesse de que Jesus não fosse à cruz, os discípulos fazem perguntas ao Mestre, fazem indagações a ele. E quando Jesus fala que vocês conhecem para onde eu vou, o caminho para onde eu vou, eles perguntam, aliás, quem perguntou foi Tomé: Senhor, nós não sabemos que caminho é esse, aonde o Senhor vai, como podemos saber esse caminho? E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por ele. Nessa pergunta, Jesus revela a realidade de quem ele é, do próprio Cristo. Qual é a sua missão, qual é a sua proposta e aquilo que ele veio fazer, a sua obra redentora, a sua obra de redenção, aquilo que Deus deu para Cristo como missão de ser. Depois, logo mais, Jesus encerrando falando que, onde é que está? Falando que quem conhece a ele, conhece também o Pai. Um outro discípulo chamado Filipe diz para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, então, e isso já nos basta. E Jesus começa a falar a respeito de quem é o Pai, quem é o Deus Pai. E fala o seguinte, ele diz: como não me conhece até hoje? Tem andado contigo, Filipe. Tu conhece, quem conhece a mim, conhece também o Pai. E apresenta sim, não simplesmente a obra redentora de Cristo, ou seja, a justificação, como foi muito bem cantado hoje ali, né, nessa última canção, não, na penúltima canção, né, falando que Cristo vem, nos justifica e nos traz de volta para Deus, né, ele vem, ele cumpre a nossa pena de morte para que nós pudéssemos nos achegar a ele. Mas não simplesmente Jesus Cristo faz isso, mas ele se apresenta como Deus. Ele vem mostrar, através da sua obra, a natureza gloriosa do Pai que se revela no Filho. E todo aquele que conhece o Filho, conhece também o Pai. Ou seja,
ao Deus em que nós oramos, nós clamamos e nós pedimos, Ele se revela na humildade, na caridade, no amor de Cristo. E então não há justificativa e motivo para o qual orar em nome de Jesus para pedir coisas que o próprio Jesus não fez, não faz e não vai fazer. E nós conhecemos assim o Deus Pai através da revelação do Filho. E o que aconteceu logo em seguida? Logo em seguida, Jesus falou a respeito... Quem é que falta nessa história? Você vai lembrar. Deus Pai. Pai. Espírito Santo. Já viu que o Espírito Santo na Trindade ele ocupa 2 lugares no sinal da cruz? É por isso que o sinal da cruz não funciona muito bem, né? Eu vi um filme esses dias chamado Toque Toque, que era excepcional, cara. Muito legal, né? Era um monte de maluco, né? E tinha uma senhora que ficava o tempo todo assim. Tipo Chaves, né? E o que acontece? Porque o sinal da cruz mais ou menos funciona que nem o bate na madeira, né? Já viu que eles têm a mesma ideia? Mas a gente fala que Deus é o Deus Pai, Filho e... Se Ele é o Deus Pai, Ele é o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Nós falamos do Deus Filho primeiro, nós falamos do Pai no segundo. Quem é que está faltando hoje, meu irmão? Olha para o irmão que está do teu lado. Irmão, hoje descerá sobre ti. Oi? O Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Tua alma eu não sei mais, acabou. Só me lembro até aí. O Espírito Santo. Jesus começa a falar para eles a respeito do Espírito Santo. E ele diz o seguinte, verso 15, capítulo 14, verso 15, leia comigo. Lembre que no 14, ele está falando que você vai fazer qualquer coisa, que vai acontecer qualquer coisa que vocês pedirem em meu nome. Lembra disso? E nós falamos disso no último culto. Você lembra disso ou não? Lembra do versículo 14? Diz assim no versículo 14, eu farei qualquer coisa que vocês me pedirem em meu nome. Que você foi lá e pediu, Senhor, eu quero casar em nome de Jesus com fulano. Você lembra quando você pediu isso? Em nome de Jesus. E porque você falou em nome de Jesus, quem fala em nome de Jesus mais forte ganha. E daí tem a irmãzinha do lado pedindo a mesma coisa. Sabe quem é que leva? Ninguém, porque ele está enrolando vocês duas e nenhuma merece ele. Mas não adianta, tu falou em nome de Jesus, então Jesus tem que fazer. Eu falei para você a respeito disso na semana, aliás, 2 semanas atrás. Se você não viu, você pode acompanhar isso nas mensagens que tem, né, disponíveis no YouTube. Lá você vai entender como é que funciona o em nome de Jesus para dar certo, tá? Não é uma palavra mágica em nome de Jesus, meu irmão, né? Mas para você viver em nome de Jesus, você precisa estar em Jesus, entender o Jesus, o próprio Deus, para que aí sim o que Ele vai fazer vai ser conforme aquilo que tu pedir. Porque tu vai pedir aquilo que está nele, assim como tu está nele também. Amém? Versículo 15. Diz assim, opa, passei 2 páginas, agora sim. E Jesus continuou. Se vocês me amam, obedecem aos meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará outro Auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode receber este Espírito, porque não pode ver, nem conhecer. Mas vocês o conhecem, porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não me verá mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão.
Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei. Amarei. E lhe mostrarei quem eu sou. Amém? Amém ou não amém? Você já ouviu isso naquela música, né? Como é que é essa parte da música aqui? Se me amares verdadeiramente, guardarei os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele lhe dará o Consolador. Quem é o Consolador? O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Conheceis o caminho. Vou parar de cantar, todo mundo vai descobrir que eu não consigo cantar essa música. Você já leu, você já ouviu, e você já entendeu isso, meu irmão? Sabe o que está falando aqui? Não, cutuca o irmão que está do teu lado. Cutuca o irmão. Não, ô irmão, não, cutuca ele. Irmão, irmã, presta atenção. Te apresento a obra do Espírito Santo. Eis o Espírito da verdade. Como assim, Maurício? Como assim? Quem aqui já ouviu falar no Espírito Santo? Levanta a mão, quando mais levanta, Espírito Santo. Quem já ouviu falar de batismo com o Espírito Santo? Levanta a mão. Quem já ouviu falar de descer o fogo do Espírito? Levanta a mão. Quem já ouviu falar, e já falou, ou já ouviu falar, língua estranha? Quem já ouviu falar de dom de revelação? Levanta a mão. Quem já foi tomado pelo Espírito? Calma. Quem já passou madrugada falando em língua, pedindo para ser cheio? Um monte. Várias línguas. Fiquei 3 anos e meio no CNA, não aprendi a falar inglês. Depois que eu entendi o que era língua estranha, cara. Irmão, não tenho, não vou, e não tem como eu ter a pretensão de explicar para vocês todos os mistérios da figura mais intrigante e mais enigmática da Trindade. O Espírito Santo talvez seja o alvo da maioria das confusões e das maluquices que acontece em tudo quanto é lugar aí, principalmente dentro das igrejas evangélicas, pentecostais e neopentecostais, porque não podia estar pior. Teve o novo ainda, né? O upgrade do pentecostal para ser neopentecostal. E não se ofenda quando eu falo isso, porque eu não estou falando daquilo que você acredita. Eu estou falando da bagunça que fizeram com a igreja, que faz você falar de Jesus para as pessoas, e as pessoas pensarem que você é um maluco. Porque o Espírito Santo... Boa noite. Oi, Cissa. Não se assusta contigo. Ela está me olhando assim. Porque o Espírito Santo é a figura que Jesus disse o seguinte, ó, eu estou indo, mas vou enviar. Vai vir do céu. E a primeira vez que ele chega, tá os discípulos reunidos e eles começam a falar em várias línguas diferentes, e as pessoas reconhecem aquelas línguas e entendem a mensagem do Evangelho através daquela linguagem que eles estão falando. No dia de Pentecostes, que o nome não podia ser mais estranho do que tudo que aconteceu. E o que acontece, cara? Aquilo lá criou, porque era necessário que houvesse um sinal poderoso para que isso fosse identificado. Mas aquilo lá criou uma grande mística em volta disso,
que nos faz hoje, dentro da nossa realidade, pensar. Viu? Ela está gostando, cara. Pensar. Nos faz pensar que tem que descer um negócio em ti, El. E eu estou aqui hoje esperando, tá vindo, e vem vindo. E agora? Vamos lá, todo mundo levantando um clamor. E vem, e vem, e vem. E quando veio, pum! Daí depende de cada congregação. Numas o cara começa a rodear, rodopiar. Nas outras o cara começa a falar. Uns o cara cai e vai para o mistério. Outro cara começa a fazer uns karatê. E cada uma tem a sua performance. Mas o importante é que alguma coisa estranha aconteça. Por que isso, meu irmão? Estou falando isso porque isso já aconteceu comigo, já aconteceu com alguns que estão aqui, e a gente fica até ofendido quando a gente fala essas coisas, as pessoas dão risada, cara. Porque a gente tem a certeza que aquilo que aconteceu não foi uma coisa na nossa cabeça. Só que o mais estranho é que não acontece nada muito diferente que a gente já viu todo mundo fazer. E que a gente está louco para que aconteça também. Porque quando tu vai para uma fila que está todo mundo caindo, tu tá louco para cair, é muito difícil não cair, mano. Mas se tu não quer cair, tu não cai nem a pau. Não cai. Ah não, mas uma vez eu caí. Disse assim, pensa bem se tu não queria lá no fundinho. E tem como acontece comigo, já aconteceu, não sei se já aconteceu contigo, que o cara que está pregando é tão teu camarada, que quando ele está orando, louco para te derrubar, tu diz assim, eu vou cair para ele não ficar chateado. Quem não fez isso? Claro, cara. E outra, né? Tu tá ali numa competição de quem é mais espiritual. Cutuca teu irmão, não fica chateado. Tu tá numa competição de quem é mais espiritual. Então, se aquele irmão caiu ali, tu pensa, Deus, como é que é? Deus visitou com o Espírito hoje. E se Deus visitou ele hoje, e eu ainda não, é porque ele é melhor que eu de alguma forma. Então eu tô louco para ser que nem ele. Então logo eu vou estar rolando pelo chão também, porque eu não posso ficar para trás. E se não, fica naquela, né? 10 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não vou ser atendido. Senhor, em mim, eu quero, todo mundo, só eu que não, por quê? Mas tu vai parar para pensar, todos aqueles outros são muito mais suscetíveis a qualquer tipo de sugestão. E tu tens sido um cara mais rigoroso, e não faz as coisas porque passa só pela tua cabeça. Tu precisa de uma confirmação. E às vezes tem cara que abandona o evangelho porque é alguém como deveria ser. Enquanto tem um monte de maluco rodando pelo chão e chegando em casa e fazendo um monte de coisa errada. E jurando que porque andava pelo chão rodando, é muito mais espiritual do que aquele que ficou frio. Eu prefiro um irmão frio que obedece a palavra de Deus do que 10 charamanaias. Porque hoje está dando rajada de fogo, né? Mas vai lá jogar sinuca e não pode ver as irmãzinhas passando para lá e para cá que fica louco. Porque o fogo que era do Espírito eu acho que vem de outro lugar. Nós não estamos falando aqui da nossa igreja, nós estamos falando das outras, né? Todo país, todas as nações. Cara, eu já passei por isso. Você já viu isso acontecer? Você olha para o lado e vê assim, poxa, eu quero tanto ser batizado com fogo, com essa coisa toda, e aqui sem vergonha ali, tipo, você está traindo a namorada. Olha o namoro dele, pelo amor de Deus, como é que Deus pode escolher fazer isso aí com ele e eu não? Daí vai sair na justificativa, não, porque a graça não é merecido, não é? Não, cara, peraí, irmão. Peraí. Se eu disser para aquele cara que Deus mandou ele ir lá na rua, lá, e dar 2 piruetas, ele vai. Por quê? Porque ele é suscetível a tudo que disser para fazer, inclusive a própria cabeça maluca dele para fazer. Por que eu estou falando isso para ti? Porque quando a gente leu a respeito do que Jesus falou a respeito do Espírito Santo, ninguém reconheceu esse monte de maluquice. Ninguém reconheceu. Sabe quantas vezes Jesus falou em língua estranha? Pergunta para o irmão, tá do lado. Quantas vezes, meu irmão? Quantas vezes? Tá, mas assim, ó.
É porque Jesus não precisava. Irmão, ele está dizendo o seguinte: Deus, se lembra que Jesus, ele é a expressão da glória de Deus. E o Espírito o que é? O que é o Espírito Santo? O que é o Espírito Santo? Ele é o auxiliador, consolador, conciliador. E tem traduções que diz advogado. Mas diz que ele é o outro, né? Não é um. Porque se ele é o outro, o um, o primeiro, é o próprio Cristo. Sim ou não? Não, você acredita? Quer ver? Olha só o que diz. Fica a tua Bíblia aberta. Finalzinho do versículo 17. Diz assim: mas vocês o conhecem porque ele está com vocês. Alguém tem uma versão antiga aí? Quem é que tem uma versão que não seja na NTLH? Almeida Revista é boa. Pode ser a ARC, a RA. Acha aí. O 17, finalzinho. Ele habita em vós, né? Como é que diz? Porque habita convosco e estará em vós. O que diz na nossa? Porque ele está com vocês e viverá em, com e em. Jesus, enquanto estava aqui na terra, ele vivia com, mas ele vai vir para viver em. Olha para o irmão, com, em. Assim como Deus é revelado em Cristo, e Deus é Cristo, e Cristo é Deus, e Deus é Deus Pai, é Deus Filho, ele é também Deus. Sim ou não? Sim ou não, Cissa? Cutuca o irmão, sim ou não? Se Deus também é Deus, Espírito Santo, ele não é um auxiliador de Deus. Ele não é o estagiário. Ele não é o assistente para assuntos no mundo de Deus. Ou é? Ele é o cara que é tipo o emissário das tuas orações? O Espírito Santo é o próprio Deus. Ele é o Espírito de Deus. Jesus veio aqui para revelar o Deus encarnado, o próprio Cristo. Mas quando ele subiu, ele enviou o seu Espírito Consolador, Auxiliador, Conciliador. Por quê? Porque esse exerceria uma missão fundamental dentro do Evangelho. Porque hoje eu estou com vocês, mas eu viverei novamente, porque eu vivo para sempre e viverei em vocês. Se você hoje é templo do Espírito, templo de Deus, é porque o Espírito está em você. O próprio Deus não mora aqui na terra. O Espírito representa a onipresença de Deus. A forma com que Deus está em todos os lugares é através do seu... Isso, Cissa, ninguém quis dizer. Tu respondeu para nós. Através do seu Espírito. Olha o que diz aqui. Presta atenção, está com a Bíblia. Olha para a tua Bíblia que tem gente que está ficando bravo. Olha para a Bíblia. Eu não tenho aqui a pretensão de explicar para vocês dons, sinais, maravilhas, entendeu? Não quero falar sobre isso hoje. Nós podemos fazer um culto só sobre isso. Nós vamos nos divertir horrores aqui. Mas hoje eu quero falar de algo fundamental. Você precisa saber quem é o Espírito Santo e para que ele serve, o que ele faz, qual é o objetivo de tudo isso. Você conheceu o Pai, conheceu o Filho e precisa conhecer o Espírito Santo. E Jesus apresentou ele dessa maneira. Eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre.
Você vai ver Paulo dizendo que a marca daqueles que são chamados para viver com Cristo para sempre é o Espírito Santo, é o selo da promessa de Deus que nós estaremos com Ele. Todos aqueles que são chamados pelo Senhor, que vivem o Evangelho, que vêm para o reino, que fazem parte do reino de Deus, aqueles que são ramos que dão frutos da videira verdadeira, cuja videira é Jesus, e como é que é o nome do cara? O lavrador é o próprio Pai. Esse tem correndo pela sua seiva, né? Seiva, leiva é o sobrenome daquele jogador de futebol. Seiva, tem na sua seiva aquilo que chega, o nutriente, a verdade, aquilo é e tem que ser o Espírito Santo, assim como o sangue nos leva os nutrientes a todas as partes do corpo. Esse é o Espírito em nós. Quando o sangue não está chegando, aquilo mingua, morre, seca, assim como a ponta dos galhos que não dão frutos. O Espírito Santo é aquele que nos faz parte de Deus. E diz assim: o mundo não pode receber esse Espírito porque não pode ver nem conhecer. Mas vocês o conhecem porque Ele está com vocês e viverá em vocês. Eu anotei isso aqui. Antes de tudo que eu falei, tem uma parte que eu esqueci de ler. Que diz o quê, meu irmão? Primeira coisa do versículo. Se vocês... O que diz aí? Se vocês... Você não quer ler hoje? Não? Não, tá legal. Tá, já leu demais. Se vocês me amarem, obedecem aos meus mandamentos. Se vocês me amarem verdadeiramente, vocês guardarão os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai e Ele enviará para vocês um outro Consolador, o Espírito da verdade. O mundo não pode conhecer, mas vocês vão conhecer, porque Ele vive em mim e viverá em vocês. Se vocês me amarem verdadeiramente, vocês guardarão os mandamentos. Mas vocês conhecem esse Espírito, conhecem Ele, esse que vai vir, vocês vão conhecer Ele, porque Ele, hoje, agora não, mas naquela época, naquele momento, Ele andava com vocês. Vocês vão reconhecer esse que viverá dentro de vocês, porque Ele vai representar esse que anda com vocês hoje. Se vocês me amarem, vocês vão guardar os meus mandamentos. E Ele vai habitar dentro de você. Se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Vai vir aquele que vem do céu, o Espírito de Deus, virá e fará de ti morada do Pai e do Filho, porque Ele será o Espírito que revelará a verdade para você. É isso que está dizendo no primeiro, segundo e terceiro versículo. Versículo 18. Versículo 18. Não vou deixá-los abandonados, mas voltarei para ficar com vocês. Daqui a pouco o mundo não vai me ver mais, mas vocês me verão. E porque eu vivo, vocês também viverão. Quando chegar aquele dia, vocês ficarão sabendo que eu estou no meu Pai e que vocês estão em mim, assim como eu estou em vocês. Irmão, olha só que louco. Primeiro, o mundo não pode reconhecer, mas vocês vão reconhecer. Por quê? Por quê que o mundo não vai reconhecer? Por quê? Jesus está falando com quem, Jesus, amado? Com os discípulos, né? Quem é que conhecia Jesus, os discípulos ou os outros? Quem? Os discípulos. E aí, vem dentro de ti, descerá sobre ti o Espírito Santo. E esse poder do Altíssimo te envolve de tal maneira que te direciona a viver uma vida sem pecados. Por exemplo, o Cláudio sempre diz um pecado ruim aí para uma pessoa aí, gente, que o Cláudio não comete, por exemplo. O Cláudio é um cara que eu respeito muito pela forma que eles têm um relacionamento, ele e a Sandra, para mim eles são um exemplo, né?
Mas digamos que o Cláudio, antes de ser crente, era um baita não sem vergonha, que traía a Sandra. Isso é só um exemplo, viu? Fique claro. E aí, ele resolve, porque ele teve um problema, porque a Sandra ficou doente. Ele vem e clama a Deus e pede para que Deus traga para ela a cura, porque ele já não tem mais o que fazer. Ele gastou todo o dinheiro que ele tinha, o que ele não tinha, em tratamento e procurando alguma coisa. E ele chega e pede para Deus: Senhor, eu não tenho mais nas minhas mãos nada que eu possa fazer, mas eu preciso que ela fique bem porque eu amo ela. Tá, mas sem vergonha, tu ama e faz um monte de sacanagem para ela? Não, eu não vou atender. Se ela pedir, é assim que Deus faz? Senhor, eu sei que eu sou errado e faço mal, mas eu quero que ela fique viva, porque quem merece estar doente sou eu e não é ela. Porque eu que sou sem vergonha nessa história, ela me respeita e eu sou, né, faço tudo errado. Eu preciso, Senhor, que ela fique bem. Por quê? Porque ela precisa me perdoar. Eu preciso ser um marido que ela merece, Senhor. Eu preciso dar para ela a chance de receber o marido que ela merece. Eu não posso ser assim como eu sou. E Deus vai lá e concede a graça dela ficar bem. Que marido que o Cláudio vai ser a partir de então? A partir daquele dia, naquela oração, Deus já constrangeu ele e o Espírito veio e disse o seguinte: ei, tu está vendo como tu ama e como tu desvaloriza? Agora tu acha que vai perder e tu quer ser um bom marido? Muda a tua forma de agir. E ele já começa a dizer: eu preciso mudar. E ele já começa a mudar, se arrepender daquilo que ele faz e já prometer para o Senhor que ele quer ser transformado. Mas eu pergunto para vocês, essa revelação e essa notícia, ela pode ser contrária àquilo que Cristo vive e falou e mostrou? Óbvio que não. Não pode ser diferente. Imagina que não é a Sandra, mas é o carro dele. Senhor, roubaram meu carro. Senhor, estou endividado. Eu preciso que se desenrole aquela ação na justiça. Você está rindo, cara. Mas tem gente que faz o mesmo tipo de oração. O mesmo tipo de oração. E pensa o seguinte: não, então eu vou começar a dar mais oferta na igreja para que eu seja mais abençoado e o devorador não coma minhas propriedades. Só que enquanto o que vem do Espírito, porque o Espírito revela o próprio Cristo, deveria ser o seguinte: para de valorizar as coisas. Esse é o Espírito. Só que só tem alguém que é capaz de conhecer quem é o Espírito. Quem conhece o Cristo. Entende? Por que o mundo não pode conhecer? Por que as pessoas vendem a igreja por aí? Porque não conhecem Cristo. Você já foi, eu digo para você, eu te desafio a assistir um desses cultos da televisão aí, cara. Se tiver alguém pregando a respeito de Jesus Cristo, de humildade, de salvação, você pode me ligar a hora que for de madrugada e dizer assim: ó, Maurício, tu é um mentiroso. Sabe por que não pregam a respeito de Jesus Cristo? Sabe por quê, meu irmão? Não, cutuca teu irmão aí. Sabe por quê? Porque eles não querem que você reconheça o Espírito. Não querem que você reconheça o Espírito. Porque o mundo não pode conhecer. Ele não reconhece aquele que ele não viu. Eu me considero um bom fisionomista. É muito difícil eu lembrar do teu nome. Mas tu já esteve aqui na igreja alguma vez, eu vou saber que tu esteve aqui. Embora existam algumas transformações que acontecem, chega uns desse tamanhão, daqui a pouco chega bem fininho, chega uns bem fininhos, daqui a pouco desse tamanhão, chega uns bem pequenininhos assim, daqui a pouco já são um baita uns homens. Acontece. Olha lá o Mateus era bem pequenininho. E eu digo o que acontece, mas eu não esqueço, eu me considero alguém que seja um bom fisionomista. Mas se eu nunca te vi, eu não tenho como te reconhecer. Você entende isso? Não. Você entende isso? Nós não estamos falando aqui de nenhuma teoria maluca, nós estamos falando a respeito de Jesus. Na primeira vez que ele falou, tá a respeito, sabe de quem? Do Espírito Santo. Jesus está falando isso. O mundo não vai reconhecer, mas vocês vão reconhecer. Porque quando vier, vocês vão saber a respeito do que está falando, porque está lá falando das coisas que eu falo. Olha só que legal.
Cadê? Aí ele diz assim, versículo 21. Deixa eu tomar uma água. Estou meio empolgado hoje. Você me desculpa que eu comi muito amendoim com açúcar hoje da tarde. Eu fico meio nervoso. E esse tipo de assunto me deixa meio eufórico. Vou me acalmar de novo. Me recompor. Calma, Maurício. Vamos lá. Tu é um cara sério. Botei até a camisa para dentro das calças hoje, vocês viram? Hã? Hoje eu sou um cara sério, vim de sapato. O sapato parece um do Aladinho até, mas eu vim. Versículo 21. De novo. A pessoa que aceita e obedece os meus mandamentos, prova que me ama. E a pessoa que me ama será amada pelo meu Pai. E eu também o amarei. E me manifestarei, eu lhe mostrarei quem eu sou. Deus não ama todo mundo, meu irmão? Ama ou não ama? Ama. Ele não quer que todo mundo se salve, que ninguém se perca. Quer ou não quer? Quer. Deus não é bom? É bom. Quem é que é ruim? Quem é que não presta? O diabo. Se você me aceita, se você aceita e obedece os meus mandamentos, o meu Pai amará você, porque você prova que me ama. Então, quem é que tem que amar primeiro? Quem é que tem que amar primeiro aí nessa história? O que você leu? Hã? Se você me aceita e obedece os meus mandamentos, você prova que me ama. E o Pai amará você. Eu não trouxe a minha Bíblia. Como é que está na versão antiga? Porque pode ter gente que está pensando que eu estou inventando e que essa versão está errada. Versículo 21, lê para nós aí, Gui. E aquele que me ama será amado. Só piorou a história. Porque nessa versão nem diz assim, que aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu, como é que diz ali no final? Eu também o amarei. E eu me mostrarei para ele. Eu mostrarei quem eu sou na nossa versão. A nossa série é sobre as três perguntas. Você está perdido, chegou só na segunda, na primeira, faz tempo. Mas você pode assistir as outras duas, você pode acompanhar lá. Aqui chega a pergunta. Aqui chega a pergunta, e eu tenho a pretensão hoje de te responder essa pergunta de uma forma que, não que você nunca viu, mas da forma mais clara possível. A pergunta de Judas, que não é o Iscariotes que traiu, também não é o que escreveu a carta de Judas lá. Como é que é? Aquele Judas lá é o Judas, irmão de Jesus, sabia? O que escreveu lá no finalzinho, lá perto de Apocalipse, tem uma cartinha de Judas lá. É uma epístola, né, de Judas. Aquele é o irmão de Jesus, irmão também de Tiago, que também foi o que escreveu a carta de Tiago. Irmãos sanguíneos de Jesus Cristo. Esse Judas aqui é o Judas, filho de Tiago, que é só assim ele é anunciado. Ele é um dos discípulos apóstolos de Cristo que acompanhou e viveu na época de Atos dos Apóstolos. Ele estava lá. E a única aparição dele, a única participação dele na história que é revelada através da Bíblia, obviamente ele fez várias coisas, até porque ninguém conseguiria resistir, mas ele só apareceu para perguntar o seguinte. Olha a pergunta, versículo 22. Então Judas, não o Judas Iscariotes, perguntou: Senhor,
como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo quem o Senhor é? Senhor, como será possível que o Senhor mostre somente a nós e não ao mundo inteiro quem o Senhor é? Por que ele perguntou isso? Por que ele perguntou isso? Porque ele não entendeu nada. Ele perguntou isso porque ele não entendeu nada que aconteceu até agora. Ele só entendeu o seguinte, que o mundo não pode conhecer aquilo que eles vão conhecer. E ele se interessou por isso. Até porque os discípulos nesse momento já tinham se desarmado. Porque eles sabiam que eles não iam convencer. Eles não iam convencer o mestre de não ir para a cruz. E ele faz uma pergunta dizendo o seguinte: bom, tu disse que vai se mostrar somente para nós. Mas como é que tu vai fazer isso, Senhor? E não vai acabar entregando esse prêmio que nós vamos viver? Olha o que ele pensa. Como é que o Senhor vai entregar só para nós e os outros não vão participar disso? Como é que o Senhor vai acertar só em nós quando se mostrar? Por quê, cara? Porque eles estavam esperando. Ele falou, vou mandar um cara igual a eu, outro auxiliador. Eles estavam esperando que ia vir outro Cristo. Ia vir outro cara, ia descer alguém do céu, alguma pessoa. Eles esperavam que ia ser alguma coisa magnífica e grandiosa. Porque tudo que eles esperavam de Deus eram coisas grandiosas. Mas de fato foi algo magnífico e grandioso, maior do que nós poderíamos entender. E ele pergunta, como é que pode isso acontecer? Jesus responde para ele, resumindo tudo aquilo que eu falei no início. Mas olha a resposta, que interessante como ficou. Jesus respondeu, a pessoa que me ama... Jesus respondendo, versículo 23, eu não estou lendo de novo, meu irmão. Versículo 23, Jesus já tinha falado tudo isso antes, mas ele falou de novo, respondeu de novo. Jesus respondeu, a pessoa que me ama obedecerá a minha mensagem, e o meu Pai a amará. Ponto. E o meu Pai e eu viveremos com ela. A pessoa que não me ama não obedece à minha mensagem. E a mensagem que vocês estão escutando não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho dito isso enquanto estou com vocês, mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo o que eu disse a vocês. Irmão, se você até hoje não entendeu qual é a ideia, a mensagem e o porquê que existe um Deus Pai, um Deus Filho e um Espírito Santo, eu te digo, se você quer saber por que um Deus Pai e um Deus Filho, assista as outras mensagens. Mas o Espírito Santo acontece mais ou menos assim. Se eu amo, eu obedeço aos mandamentos. Quando a gente tem um encontro com Deus, quando a gente tem um momento em que a gente se dá de frente com a verdade revelada do próprio Cristo, a gente tem dois movimentos. Ou nos constrangemos pelo nosso pecado e nos arrependemos prostrados diante dele, ou fechamos a nossa cara e abandonamos. Porque nós não conseguimos resistir à verdade e à luz que vem de Cristo sem entendermos quem nós somos. Quando nós temos esse reconhecimento de quem nós somos através de Deus e nos constrangemos a respeito disso, nos prostramos diante de Deus, nós reconhecemos o tamanho do amor de um próprio Deus que se revela a nós. Isso acontece como? Como é que isso acontece, meu irmão? Presta atenção. É só uma amada assista, gente. Fica à vontade. Como é que isso acontece? Como é que você tem um encontro com Deus hoje? Como você tem um encontro com Deus hoje?
Me diz. Deus, ele enviou a Jesus para mostrar quem ele era. Sim? Sim ou não? Sim. Nós conhecemos o Pai através do Filho, porque o Pai e o Filho são um. Mas assim como o Pai vive no Filho e o Filho vive no Pai, eu viverei em vocês. Através do... Não. Através do Espírito Santo. Eu estarei em vocês. E nós estamos nele através do... Espírito Santo. Então hoje, no planeta Terra, né? Brasil, estado do Rio Grande do Sul. Charqueadas. Município abençoado. Você hoje tem um encontro com Deus. Como? Como, meu irmão? Ai, ai, ai. Através do que está em ti? Ou que está no teu irmão? Daí depende. Você ama e obedece os mandamentos? Quando você está fora da igreja, não conhece a Cristo, conhece essa história de evangelho, é um rebelde maluco, usa droga, faz um monte de porcaria, trai a mulher, que nem aquela história fictícia do Cláudio, um loucão, né? Como é que teve uma vez que a gente foi que hora é, Jesus? Né? Cachorro louco, né? Lembra? Quem é que lembra? Ninguém lembra disso aí. TNT, ninguém lembra, né? Na verdade nem é da... Ô, Cláudio, não te faz, Cláudio. Não te faz, Cláudio. É? Como é que era a história do cachorro louco mesmo? O que é que ele fazia? Né? Me esqueci como é que era a musiquinha. Me esqueci como é que era a musiquinha, mas era terrível. Viver uma vida em pecado. Quem vive uma vida longe de Deus, vive uma vida em pecado. Não importa aonde e como, não importa qual é a religião que você professa, mas se você vive longe de Deus, você está em pecado. Quando você está em pecado, a graça de Deus é revelada a você, te propondo uma vida na luz. E essa revelação da graça de Deus até a vida daquele que vive nas trevas acontece como? Através do Espírito Santo, que está onde nesse momento, Jesus? Captei! Na igreja! Não estou falando aqui, estou falando aí, ó, aqui nesse lugar aqui, ó. Aqui dentro, ó. Aqui dentro. Está aqui. O que o mundo anseia, a manifestação, está aqui dentro. Porque foi assim que Deus quis. Foi assim que Deus fez. Ele se revelou no Filho. O Filho foi e mandou para dentro de nós. Agora vocês andam com Ele. Mas Ele viverá dentro dele, neles. A igreja aqui é marcada, é selada pelo próprio Deus que vive dentro de nós. E quando o mundo anseia a manifestação dos filhos de Deus, ele está ansiando a manifestação do próprio Deus através dos filhos pelo Espírito Santo. Teve um cara que conversou comigo hoje e estava me falando que foi numa igreja e tudo que eles queriam era mostrar que o Espírito Santo tinha poder. E tinha um monte de gente que nunca tinha visto a Jesus. Mas em vez de falar numa linguagem que eles conhecessem através do Espírito, como aconteceu em Pentecostes, eles fizeram o samba do crioulo doido. E todo mundo gritando, xingando, apertando, empurrando. E aquelas pessoas não conheciam, nunca mais querem saber de igreja. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ah, mas aí é difícil, Maurício. Porque assim, ó, se funciona assim o projeto. Olha como é que é o projeto, não. O projeto é do professor, né? É o processo, se funciona assim. Isso é meio difícil de entender, porque às vezes a pessoa acha que é antes, que é depois. Mas o que acontece? A graça de Deus nos visita de alguma maneira. Como? Porque através do Espírito Santo, Deus inspirou o Filipe a fazer aquelas canções do CO 922.
Não escreveu? Né? Tá, o Dudan também, tá lá, das músicas do Dudan também. O que acontece? Os guri fizeram um clipe agora esses dias. Na verdade, se não fosse o Samuel, o clipe não seria o mesmo. Mas eles fizeram um clipe. Eu mostrei o clipe para um colega meu, que começou a seguir o CO922 no Instagram. Porque agora tem o Instagram também, que é muito útil às vezes, né, Felipe? Né? Não tem acesso, não. Mas aproveita, né? Porque não quero, não posso. É do diabo? Não. Mas o que acontece? Aquela música que um dia lá Deus falou com ele, ele escreveu, está tocando algumas pessoas. É Deus, através do Espírito Santo. Ele pode se converter ou não. Mas até quando você vai pensar que o dinheiro, as suas coisas podem fazer você melhor, mais feliz? Talvez isso mexeu com ele. Porque Deus falou com ele através daquilo ali. Quando Deus falou com ele através daquilo ali, e ele quis, ele aceitou, ele se sujeitou, ele entendeu quem era Deus e o que estava acontecendo. Existia um Deus que estava falando com ele. E se ele quer e aceita, ele se propõe a conhecer a esse Deus. Cutuca o irmão que está ao teu lado. Você me ama, meu irmão? Você me conhece, meu irmão? Você sabe que eu faço um monte de coisa estranha. E você ainda me ama, meu irmão? Eu quero te apresentar quem eu sou. Pode ser depois que tu me responde. Deus não nos ama por quem a gente é. Mas infelizmente, nós amamos Ele por quem Ele é. E por quem Ele faz. Pelo que Ele faz. E às vezes esse aconchego nos faz entender que nós não merecemos esse Deus. E nós nos envolvemos e decidimos uma coisa. O que é o amor? Porque não há amor maior do que esse, do que um irmão que dá a vida pelo outro. O amor de Deus é sacrificial. E quando nós decidimos, eu não quero mais a minha vida, eu quero essa verdade para mim. Quando eu decido isso, quando eu dou de frente com a verdade revelada, e eu decido isso, o que eu estou fazendo? Que movimento é esse? Que movimento motiva o meu arrependimento? Se eu estou morrendo para mim mesmo e me entregando a outro, o que é isso? O que é isso, irmão? Amor! Não tem como não se jogar e abrir mão da sua vida e se entregar por alguém se nós não amamos. E quando nós decidimos abrir mão daquilo que a gente sabe e se sujeitar àquilo que eu não sei, porque eu já estou cansado da minha vida, você não precisa ficar chorando meia hora e ficar no quarto se batendo para dizer que ama a Deus. Mas quando você nega a você mesmo e se entrega por Ele, não existe outra palavra senão amor. E eu pergunto para ti, qual é o mandamento? Os meus mandamentos são muitos, são 10 lá do Antigo Testamento. Inclusive tem aquele filme, aquela novela do grande homem ungido, separado, profeta e todos os outros qualificações, e principalmente podre de rico, né, que se chama Edir Macedo, que ele fez, né? Mas os mandamentos são lá. Você pode me lembrar? Não matarás. O que mais que é os mandamentos aí, meu irmão? É esses mandamentos que Jesus está falando? É ou não é? Os mandamentos. Deus não deixou ficar no vazio. Capítulo 15, versículo 12, diz assim. Me ajuda, Jesus. Vamos lá. Tem que acabar essa pregação. Versículo 12, diz o quê? Lê para mim aí, meu irmão, com voz de trovão. Pode ser com a tua mesmo, então. Pode ser mais alto, Carol, para mim. O meu mandamento é esse: ame os outros como o quê? Ame os outros como
Quem é o eu nessa história? E ele está mandando fazer o quê? O que ele está mandando fazer? Ele não está mandando fazer, ele está dizendo assim: o meu mandamento é esse. Ele está dizendo para nós o seguinte: aquele que ama os outros também me ama. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Ou seja, se você ama aquele que você não vê, você ama também aquele. Aliás, se você ama aquele que você vê, você ama também aquele que você não vê. Jesus está nos ensinando a amar a Deus. Ele não está dando uma condição para você amar Ele, uma prova de que você ama Ele. Ele está dizendo o seguinte: quando você entende, se sujeita, e o Espírito Santo vem sobre a sua vida, você começa a viver, reconhecer e entender. Você vira uma morada de Deus. Eu e o Pai habitaremos em vocês. Eu sou morada de Deus. A minha vida vai ser representada pelo amor que eu sinto pelos outros. Porque conhecerão que sereis meus discípulos. Por quê? Pelo amor que sentirdes um pelos outros. Entende o processo. Entende o processo, meu irmão? Acontece assim. Vamos tentar resumir para você. A pessoa que me ama obedece a minha mensagem e o meu Pai amará. Diz assim, ó. Cadê? Anotei aqui. Quem me ama será amado pelo meu Pai. Ponto. Quem me ama obedece os meus mandamentos. O mandamento é que eu tenho que amar também. Ponto. Eu e o meu Pai viveremos com Ele e faremos nele morada. Essa mensagem não é minha, essa mensagem é do meu Pai. Diz assim, versículo 25, lembra? Isso é enquanto eu estou com vocês. Tenho dito isso enquanto estou com vocês. Mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas essas coisas e fará com que vocês lembrem tudo do que eu disse. Ou seja, enquanto Jesus estava com eles, era barbada. Depois, aconteceu assim. Eu tenho um encontro com a verdade de Cristo, porque Ele é revelado através do Espírito Santo que está na vida do meu irmão, a respeito do Espírito Santo que é revelado através da palavra, através da mensagem, da profecia, da mensagem, daquilo que Deus está falando através da Bíblia, daquilo que foi escrito, através das músicas, através de uma série de coisas que podem acontecer. Da multiforme graça de Deus, Ele se revela a você. Digamos que você não tem o Espírito ainda. E você aceita ou não aceita, se sujeita ou não se sujeita àquela verdade, àquela mensagem que veio para a sua vida. Você tem a possibilidade de resistir. Essa é a questão, né, entre umas igrejas e as outras. Mas você tem a possibilidade, nós acreditamos que você tem a possibilidade de resistir. Não querer fechar a sua cara e abandonar a Deus. Mas quando você, humilhado, se sujeita, arrependido dos teus pecados e quer viver uma nova vida, porque abre mão da sua, esse é um ato de amor a Deus. E se você ama Ele, Ele te ama, Ele vem e habita em você. E assim se dá a diferença daqueles que lhe é revelado do que aqueles que não são. Do mundo que não pode ver e aqueles que podem ver. Porque aqueles que querem viver no mundo, eles olham para a graça, fecham a cara e saem. Aqueles que se sujeitam, o Senhor vem e habita nele. E a partir do dia que o Senhor habita em você, inicia-se um processo de transformação na tua vida. Sabe para que é esse processo? Para você ser rico e poderoso? Não. Para que a glória de Deus se manifeste na tua vida. Para quê? Para que aquele que não conhece possa conhecer através de você, que é morada de Deus, casa do Espírito Santo. Ponto. Você entendeu? Você entendeu isso? Que o processo de transformação, aquilo que vai te deixar santo, vem através de um poder de Deus, que é o próprio Cristo, que é o Espírito do próprio Deus, da verdade, que te revela todos os dias quem tu é, te dá poder para resistir, para não se afligir, para superar, para ter forças para enfrentar. Esse poder vem de Deus. Mas para isso,
é como alguém que bate na porta. A graça de Deus te visita, se apresenta para você através do Espírito, mas Ele ainda não habita em você. Ele habita nessa pessoa que está falando contigo. Mas quando você entende e quer, você se sujeita a Ele. Ele vem e faz em você morada. A partir de então, você não decidiu por Deus sem o poder do Espírito Santo. Houve o poder do Espírito Santo. Meu Deus. Não, falta 15 ainda. Deixa eu subir mais cedo. Relógio adiantado da Luana. Você não decidiu por Deus sem o Espírito Santo. Não pelo poder ativo do Espírito Santo. Até porque tudo aquilo que Deus faz aqui nesse mundo, nesse tempo, é através do quê? Do Espírito Santo. Que é Deus. Que é Jesus. É Pai, é Filho e o Espírito Santo são Deus. Ou seja, o Espírito te deu a possibilidade. Você, já vamos acabar, irmão. Vamos acabar. Você teve a chance de se sujeitar a Deus. Você quis ou você não quis? Você não quis hoje, você vai querer amanhã? Não sei. Você tem como resistir isso? Não sei. Pelo menos agora tem, talvez amanhã não tenha, eu não sei. O que esse Espírito vai fazer em você, se vai fazer tu andar virando cambalhota ou não, eu não sei o que o Espírito vai fazer em ti. Mas uma coisa ele vai fazer: tornar você santo. Porque a santidade de Deus se manifesta na tua vida e a glória de Deus é revelada em você. Para quê? Para você ser rico, poderoso, montar uma igreja, comprar um canal de televisão? Não! Para que as pessoas conheçam a Deus através de você. Você entendeu? Foi Jesus que falou, não fui eu. E sabe como é que ele termina? Ele termina dizendo assim: deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. E não lhes dou a paz como o mundo dá. Não fiquem aflitos. Não tenham medo. Não fiquem aflitos. Não tenham medo. Esse Espírito que Ele coloca em ti, Ele não só te transforma, não só mostra que tu é um pecador. Ele não só tem a responsabilidade de te mostrar o pecado, a justiça e o juízo. O pecado, a justiça e o juízo que Ele mostra para você, traz para você um coração cheio de paz. Porque você entende que é o próprio Deus que habita dentro de você. Mesmo você sendo quem você é. Você é morada do Senhor. Você deve viver como alguém que dentro de você recebeu o privilégio de ter a verdade revelada do próprio Deus. E por isso que algumas coisas que não se podem explicar têm acontecido na tua vida. Eu e a Jéssica estamos num processo de readaptação de um projeto da igreja. E a gente estava bem aflito com isso. Porque parecia que, poxa cara, tudo isso vai dar problema. E cada pessoa que a gente chegava para tentar resolver isso, parece que Deus já tinha feito assim. Estava tudo pronto. Quando a gente chegava para conversar, estava tudo pronto. Sabe quando vocês decidiram casar? Parecia uma loucura. Mas cada coisa que fazia, parece que estava tudo pronto. Não é assim? Não é assim. Gente, não parecia que era óbvio que as coisas tinham que acontecer como aconteceram? Sabe por quê? Porque o Espírito que age em ti, ele não age só em ti. Tudo que ele faz conspirar para que dê certo a tua vida, é o mesmo Espírito que faz. É o mesmo Espírito que faz. Cutuca a pessoa que está do teu lado. Esse Espírito te dá paz, meu irmão. Então não fique aflito. Creia em Deus. Creia em Jesus. Posso te dizer uma coisa? Creia no Espírito que está dentro de você. A igreja se movimenta e vai e te alcança. Você faz parte dela. A videira cheia de ramos e todos os ramos frutificam, porque neles está o Espírito de Deus. Quem ama, obedece aos mandamentos. Mas o mandamento não é uma loucura. É só que você deve amar o seu irmão. Assim como Jesus te amou. Morra por ele. Abra mão de você mesmo por ele.
E em tudo a gente volta na primeira pregação que disse o seguinte: Jesus veio mostrar um amor sacrificial para nós. Ele não veio apresentar glórias, mas a maior glória, a maior cura, o maior milagre é a transformação e a conversão de um perdido. O maior milagre, presta atenção, meu irmão, o maior milagre não é alguém que está doente deixar de estar doente. O maior milagre é alguém estar doente e mesmo doente glorificar a Deus. Isso não é falta de poder, isso é transformação do Espírito Santo de Deus. Você entende isso? Quando a igreja se manifesta dessa forma, ela deixa de ser interesseira, medíocre e mentirosa e passa a fazer parte do corpo de Cristo. E por suas veias corre o Espírito Santo de Deus. Amém? Você quer ser cheio do Espírito Santo de Deus hoje? Sim? Amém? Você não vai fazer uma gritaria aqui, né? Mas você pode, mas não precisa. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é estar cheio do amor que se revela para cada pessoa. Sabe por que ainda muita gente não conhece a Jesus? Porque falta amor na igreja. Se você ama alguém, você morre por essa pessoa. Se você ama alguém, você vai atrás dessa pessoa. Você faz questão de que o amor que há em ti se revele a ela. Só que às vezes a gente é tão sem vergonha que a gente não dá honra para aquele que fez esse amor acontecer aí. Sabe o que você sente pela sua esposa, sua namorada, pelo seu filho? Foi Deus que fez. Diga para ele isso. Diga para tua namorada, diga para o teu esposo, tá? Diga para ele. Foi Deus que fez tudo acontecer. Sabe por quê? Porque vai chegar o dia em que ele não vai ter mais esperança. E ele vai lembrar, poxa, teve alguém que morreu por mim. Teve alguém que se sacrificou por mim. Tudo aquilo que eles demonstraram foi por causa de Deus. E eu quero e vou nessa direção. Amém? Fica de pé então no seu lugar, vamos orar?